Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar de um assunto que para mim e para o Jean é muito caro. Nós vamos falar de imunidade tributária. Quando nós começamos a nossa advocacia, lá em 2004, a primeira atividade advocatícia que nós fizemos foi imunizar a igreja que eu até o dia de hoje congrego, a Igreja Batista Filadélfia. Então é um trabalho que nós entendemos de suma importância, e a imunidade tributária, como eu falei para vocês ontem, é um muro que separa a gente da ação estatal. A imunidade tributária é a base, é o sustentáculo do Estado laico. A imunidade tributária é o que torna a relação da igreja com o Estado sadia. É a imunidade tributária que garante a liberdade religiosa. Então, quando você vê um crente falando que a igreja deveria pagar impostos, você chuta a canela desse crente. E diz que foi o Tiago Vieira, lá de Porto Alegre, que mandou, que eu vou estar bem longe, não vai ter problema. Há alguns anos, 3, 4 anos, estava eu e o Jean na abertura de uma aula magna do curso de teologia de uma universidade com uma teologia forte. Muitos seminaristas, eu acho que tinha uns... Quantos, Jean? 500? Uns 500 seminaristas. E eu e o Jean seríamos a palestra seguinte, e era uma formato diferente do que aqui, era uma mesa, então o coordenador do curso fazia perguntas para nós e tal, e teve uma palestra anterior à nossa, que não é em forma de palestra, é em forma de simpósio. Então teve um simpósio anterior ao nosso, e aí tinha 2 microfones que ficavam assim do lado, e essa mesa ficava alta assim, né? Tinha 2 microfones, e quando nós chegamos no auditório, um auditório enorme, tinha um seminarista fazendo uma pergunta para o palestrante que nos antecedeu. E ele perguntava: a imunidade tributária é um absurdo no Brasil. Nós devemos lutar pelo fim da imunidade tributária. O que o senhor acha disso? Neste momento, eu estava passando os umbrais daquele auditório e ouvi aquilo e fiquei espantado. Mas vim, sentei e consegui ficar quieto até eu subir na mesa. Eu ia subir ali naquela mesa. O palestrante não era a área dele, o palestrante, se não me engano, era filosofia, né, Jean? Era uma outra área, não era. E ele, como a gente chama lá no Sul, deu uma enrolada e não respondeu nada. Aí eu e o Jean subimos. E me deram o microfone. Não deveriam ter feito isso. Aí eu peguei o microfone e disse: antes de mais nada, eu gostaria de responder aquela pergunta que foi feita antes do intervalo. E gostaria de perguntar: qual a confissão de fé de vocês aqui? Aí falaram: então vocês não são católicos apostólicos romanos. Pois bem, a pergunta deste aspirante a teólogo protestante implicaria, se a pergunta dele fosse aplicada, implicaria num retrocesso, porque nós vivemos um Estado laico, e para a pergunta dele ser aplicada, nós deveríamos retroagir para um Estado confessional. E o Estado confessional escolhe uma confissão.
E no caso brasileiro, nós tínhamos até 1888 uma confissão escolhida que era católica. E na Constituição do Império, promulgada em 1824 por Dom Pedro I, essa Constituição dizia que a religião do Estado era a religião católica e que as outras religiões os outros cultos poderiam ser exercidos, mas sem a forma exterior de templo. E aí eu perguntei para aqueles seminaristas, as igrejas em que vocês irão pastorear depois de formados, possuem forma exterior de templo? A igreja de vocês possui uma cruz na frente, uma placa, um vitral? Ou a igreja de vocês é dentro de uma casa nos fundos? O silêncio era constrangedor. Aquele rapaz baixou a cabeça e eu disse, gente, sem imunidade tributária, nós teríamos a eleição de uma igreja, benefícios para uma religião, ou liberdade para nenhuma, que é o Estado ateu. Então, quero começar dando esse exemplo para vocês que aconteceu, e que muitas vezes nós, por pessoas de má fé, que utilizam um púlpito como esse, para enganar fiéis, para enganar pessoas, por causa desses maus exemplos que existem. Nós não podemos simplesmente suplantar, rechaçar, extinguir um direito tão importante quanto a imunidade tributária. Nós não podemos pautar nossas condutas por aquele que está errado. Aquele que está errado tem que ser repreendido, disciplinado, punido. Mas não é por causa dele que a gente vai simplesmente retroceder em um sistema de valores e de direitos. O ordenamento jurídico brasileiro já prevê que se um pastor, se uma igreja está se utilizando da fé daquelas pessoas para seu benefício, essa igreja deixa de ser igreja, esse pastor deixa de ser pastor. Chama-se despersonalização da pessoa jurídica. Quem estuda direito aqui, quem estudou direito aqui sabe disso. Artigo 50 do Código Civil Brasileiro. Também é previsto no Código Penal como crime ao sentimento religioso, artigo 208 do Código Penal. Ou então, dependendo da prática, a prática de curanderismo. Então nós temos diversas ferramentas já previstas no ordenamento para reprimir pessoas que agem de má fé. E como nós sabemos, o homem, ele é mau. Nós não acreditamos no que Rousseau dizia, que o homem é bom. Né? Alguém aqui acredita que o homem nasce bom? Não. Então nós precisamos ter ferramentas para punir o mal. Lutero diz na sua teoria dos dois regimentos que o Estado é necessário para punir o homem que é mau. Então, eu quero começar dando esse sacode assim em vocês, porque eu sei que, infelizmente, tem muitas pessoas que utilizam a fé como forma de se locupletar, e a imunidade tributária acaba sendo uma ferramenta utilizada por essas pessoas, até para lavagem de dinheiro. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos denunciar essas pessoas, para que o Estado, a espada do Estado, puna o homem mau. Então,
Então, esse é o primeiro recado. Como eu disse ontem, a imunidade tributária é importantíssima. Ela é o garantidor da nossa liberdade. Aí você vai me dizer assim, tá, mas existem estados que não têm, países, tá? Que não têm imunidade tributária, mas têm liberdade. Vai ver se a liberdade religiosa deles é como a nossa. Não é. Pesquise qual é o sistema mais avançado de liberdade religiosa do mundo. É o nosso. Por que será? Pode ter certeza que a imunidade tributária está nesse caldo. O Jean passou ontem e hoje falando sobre o estatuto social. E o Jean leu que lá no artigo 44, parágrafo 1º do Código Civil Brasileiro, diz assim: é livre o funcionamento, a estruturação e a organização das organizações religiosas, sendo vedado o Estado negar-lhes o reconhecimento. Está escrito lá. Se nós não tivéssemos a imunidade tributária, este artigo não era autoaplicável. Porque quando o fisco tem o poder de cobrar, como eu disse ontem, o fisco está acima de ti. E para ele poder te cobrar o imposto, é necessário algumas travas, algumas questões jurídicas que precisam estar no seu documento, no seu ato constitutivo. Uma empresa lá no contrato social, quando você vai fazer um contrato social, tem algumas cláusulas que são necessárias estarem nesse contrato. Uma sociedade anônima, até uma associação civil. Se a igreja, como a gente falou aqui bastante, ela não está abaixo do Estado, e se o Código Civil diz que a igreja tem a sua criação, estruturação, funcionamento e organização livre, como é que eu vou conseguir fazer um estatuto social como a minha fé quer, se eu vou ter que meter um monte de artigo lá para pagar imposto? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Estatuto social. Se eu tenho que pagar imposto, eu vou ter que ter artigos que permitem que o Estado me cobre esse imposto. Então, essa é a demonstração clara que não tem como o Estado entrar lá numa assembleia. Alguém já participou de uma assembleia de criação de estatuto, alteração de estatuto aqui? Aí você imagina, vai ter um fiscal do Estado lá na assembleia dizendo como é que tem que ser. Ou, lá no cartório, vai ter um servidor dizendo assim, você não cumpriu a lei dos registros públicos e o Código Civil. Tem que ter isso, isso e isso, volta. Aí você olha para ele e diz assim, eu sou igreja, eu sou sobrenatural no meio e nos fins. Só carimba. É isso que ele tem que fazer. Agora, se eu tivesse que pagar imposto, eu não poderia falar isso. Se eu sou sobrenatural nos meios e nos fins, como é que eu pago imposto? Hã? Vocês veem? O Estado reconhece isso. E por isso ele não cobra imposto. Lá na Constituição, tem a previsão constitucional, né? Ontem eu li ela, e está ali bem claro, gente. Vocês estão vendo aí? É vedado. É vedado porque existe um muro. E não pode se passar por esse muro. E esse artigo, ele é um artigo que, de certa forma, é pétreo. Por que ele é pétreo? O que é uma cláusula pétrea? Uma cláusula pétrea, como o Jean falou ontem, é uma cláusula imexível. A Constituição brasileira, ela tem um processo de alteração que não é um processo simples.
Então, para você alterar a Constituição, tem que ter uma emenda. Essa emenda tem quórum qualificado, tem que ser votado na Câmara, tem que ser votado no Senado, tem um interstício de tempo, é toda uma dificuldade para alterar a Constituição. Algumas cláusulas não podem ser alteradas. Quais são as cláusulas que não podem ser alteradas? Está lá no artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional, o parágrafo 3º. Diz o seguinte: a forma federada do Estado brasileiro não pode ser alterada. E garantias individuais que estão na Constituição não podem ser alteradas. E esse artigo ele está intimamente ligado com a liberdade religiosa, que, como nós vimos ontem, está lá no artigo 6º, no inciso 6º e no inciso 8º do artigo 5º. O artigo 5º é o artigo dos direitos individuais. Inciso 6º e inciso 8º fala da liberdade religiosa. O que imunidade tem a ver com liberdade religiosa? Tudo isso que eu acabei de falar. Vocês lembram daquele episódio daquele pastor que chutou a santa? Faz tempo já. Pastor da Universal. Alguém lembra? Que ele se chutou na TV a santa e tal. Bom, agora você imagina um católico praticante, fervoroso, que passa num concurso público e vira auditor fiscal. E nós temos um modelo que não tem imunidade tributária. Imagine a devassa que ele ia fazer na Igreja Universal. A Igreja Universal, tudo certinho, tudo bonitinho, ele ia achar caroço. Porque, afinal de contas, o cara foi lá e chutou algo que é importantíssimo para um católico, que é a Imaculada Maria, Mãe de Deus. Nós não compartilhamos com este dogma, mas nós temos que respeitar o católico que tem este dogma. E dizer para ele que ele está errado. Que Maria foi apenas e tão somente a mãe carnal de Jesus Cristo. Mas com urbanidade, com respeito. Eu escrevi um artigo agora, está na Vida Nova, Revista de Teologia Brasileira, a gente também estuda teologia, que é Lutero e Calvino diante da Mãe de Deus. Um ponto de interrogação. Ali eu falo sobre o dogma mariano e sobre a posição de Lutero e de Calvino perante Maria. Mas eu escrevi com urbanidade. Então, gente, isso é liberdade religiosa. Se você tira a imunidade, você teria situações, por exemplo, de um irmão que não gosta muito de terreiros de Umbanda, e ele ia lá e ia: eu sou um enviado de Jeová, eu vou lá e vou acabar com os terreiros de Umbanda, como auditor eu vou notificar, multas gigantescas e vou acabar com isso. Aí teu irmãozinho: glória a Deus! Essa é a forma? Ou a forma é o evangelho de amor? Então vocês percebam como a imunidade tributária é importante na prática. E aí, o texto constitucional, como vocês viram, ele imuniza a igreja de impostos, está lá, ó, vedado instituir impostos, certo? E no Brasil, gente, em qualquer lugar do mundo, imposto é uma espécie de tributo. Tributo e imposto não são a mesma coisa. O imposto é uma espécie de um gênero maior, que é o tributo. E o tributo, ele tem várias espécies. O tributo, ele tem vários filhos. O imposto é o filho mais velho, o filho mais forte, é o Joãozinho. Mas nós temos também a taxa, que é a Maria. E a Maria,
a igreja tem que pagar. Por quê? Porque a taxa, ela é uma contraprestação da igreja para o Estado. Em outras palavras, tem iluminação aqui nessa rua, aqui na frente? Gente, não sei, tem? Tem, né? Quem paga? Nós. Por quê? Porque nós estamos usufruindo da iluminação. Como é que a gente paga? Pagando a taxa de iluminação pública. Então, o Estado me dá a iluminação pública e eu dou o dinheiro. Eu não tenho nenhuma interferência estatal na minha vida como igreja e eu tenho o benefício de ter luz aqui na frente, no poste. Então, isso é uma taxa. E taxas, igreja precisa pagar. Outra taxa, taxa do recolhimento do lixo. A igreja vai ali e coloca o lixo ali na frente. Aí vem o lixeiro e recolhe o lixo. E eu não pago porque eu sou igreja. Então eu vou deitar nas cordas, vão recolher o lixo para mim e eu não pago. Aquela mentalidade, igreja só vem a mim, só vem a minha, igreja não dá nada. Não, não é assim. Se recolhem o lixo, a igreja tem que pagar. Paga a taxa. A outra irmãzinha da taxa é a contribuição de melhoria. Irmãzinha de Maria, que é a Joana. A contribuição de melhoria já não é tão comum, mas acontece, vocês vão lembrar, quando, por exemplo, não existe calçada na sua rua. Calçada. E aí, é um barro, um lodo só. Aí a prefeitura vai lá e constrói a calçada. Ganhei uma calçada. Não, você não ganhou uma calçada, filho. Você vai pagar a calçada através da contribuição de melhoria. E a igreja também tem que pagar. O outro é o empréstimo compulsório, que esse está totalmente em desuso, que é quando o Estado precisa de dinheiro. Aí o Estado pega dinheiro de todo mundo. E pode até pegar da igreja. Mas é um empréstimo. Ele vai devolver. Entendeu? Ele vai, um dia. E por fim, nós temos as contribuições parafiscais ou sociais. A maior é o famoso INSS. Contribuição para a Seguridade Social. Todos precisam contribuir para a Seguridade Social, que é a previdência, que é ser previdente, porque todos um dia não poderão mais ter força para, não terão mais força para trabalhar. E aí a igreja paga também. Por quê? Porque ela colabora com o Estado. Lembra? Artigo 19, inciso 1º, colaboração. Nós não estamos no modelo simpliciter. Nós estamos no modelo que a igreja colabora. E ela colabora pagando a contribuição social. E é outro pagamento que não importa em nenhuma ingerência do Estado na igreja, mas sim uma parceria. Não é só o Estado que ajuda a igreja, tem parcerias com a igreja também tem. Então, o único tributo que nós somos imunes é o imposto, porque o imposto é o único tributo que o Estado te cobra porque ele quer e acabou. E vai para onde ele quiser. Lembra o batedor de carteira? O batedor de carteira bate na tua carteira e faz o que quiser com ela. Na contribuição social, o Estado pega esse dinheiro e ele tem que investir em seguridade social, senão é crime de responsabilidade. Você sabe, você está dando dinheiro, você sabe. Você paga a taxa de iluminação pública, o Estado tem que, o Estado, o município, né? O município tem que investir no poste, tem que pagar a companhia de eletricidade. Entendeu? Não existe aqui vou pegar o seu dinheiro e faço o que eu quiser. Então a imunidade, gente, é só para impostos. Já veio muita gente para mim com um carnezinho assim,
Está aqui, ó, eles querem me cobrar o IPTU. Aí eu olho o carnê, está lá, IPTU 0. Taxa de iluminação pública 500. Tem que pagar, meu. É isso aí mesmo. Acontece que alguns municípios isentam a igreja de pagamento desses tributos, que nós vamos ver a seguir como é que funciona. Aqui tem um conceito bem chato de direito tributário, que chama-se regra matriz. E é bem difícil de passar isso, até para acadêmicos do direito. É um conceito chatinho. Mas assim, para se cobrar um imposto, gente, primeiro, tem que ter uma lei. O Estado não pode cobrar um imposto, vou cobrar um imposto agora. Não. Tem que ter uma lei que diga, que preveja o imposto. Então, IPTU, tem que ter uma lei no município que diga que quem tem propriedade tem que pagar. Tem que ter um fato gerador. Então, no IPTU, tem uma lei, e na lei diz, quem tiver propriedade na área urbana, no dia 1º de janeiro, paga o IPTU. Esse é o fato gerador. Eu tenho propriedade, eu tenho que pagar o IPTU. E tem critérios. Como, onde, quando. Como? Tenho propriedade. Aonde? Na zona tal do município, urbana. E quando? 1º de janeiro. E quais são os sujeitos? O ativo e o passivo. O ativo é o Estado, que cobra. O passivo é o contribuinte, que paga. E nós temos a base de cálculo e a alíquota. A base de cálculo é... Qual é a alíquota? A alíquota é o percentual. 3%. De quê? Do valor que vale o imóvel. E assim nós temos a regra matriz tributária. Parabéns, vocês aprenderam um conceito muito difícil que muito advogado não sabe. A igreja, ela não entra na regra matriz. A regra matriz é uma caixinha, que tem que ter esses 4 pontos que eu coloquei ali na tela. Por que a igreja não entra? Porque ela não é um sujeito passivo. Nunca. Nunca. Então, ela não entra na regra matriz, logo a regra matriz não acontece. Se a regra matriz não acontece, a igreja nunca paga o imposto. Município que diz o seguinte, todo ano tem que renovar a imunidade. Regra ilegal. Por quê? Porque a igreja nunca paga o imposto. Ela não entra na regra matriz. Vocês entenderam? Amém? Eu sei que é difícil isso aqui, mas é importante. Então, por que é imune? Porque o imune, ele é como aquela pessoa que já teve cachumba e nunca mais vai pegar cachumba. Não vai mais pegar. A igreja nunca vai entrar na regra matriz. E o imposto só é pago quando todos esses elementos da regra matriz acontecem. E aí, eu já vi, por aí, uns abençoados de uns contadores, gente abençoada, bem longe de mim, que diz que a igreja pode perder a imunidade. Eu perco a paciência com o contador que fala isso. Então, porque a igreja não perde a imunidade, porque a igreja nunca entra na regra matriz. Se ela nunca entra na regra matriz, não tem como ela perder a imunidade. Não existe requisitos que a igreja tenha que cumprir. Aí você vai olhar para mim com aquela cara desconfiada, mas, o que está escrito lá no parágrafo 4º? Só o que está relacionado com a finalidade essencial. Aí eu vou te devolver. Qual é que é a finalidade essencial de ser igreja? Da igreja? É ser igreja. O que eu tenho que provar? Que eu sou igreja. Isso não é um requisito. Se eu sou igreja, eu sou imune. Se o que eu estou fazendo
tem relação com ser igreja, este ato é imune. Então não tem requisito, não tem como perder a imunidade, a não ser que você deixe de ser igreja e vire uma padaria. Ou que você está lavando dinheiro. É uma igreja de fachada. Bom, aí você não é igreja, entendeu? Você é uma igreja de fachada, não é igreja. Eu já ouvi uns papos aí de gente de visão liberal na política, dizendo assim, mas bate, acontece, vivente, que renúncia fiscal não é algo agradável, porque renúncia fiscal implica em favorecimento de uns e benefício de outros. Vou lhe perguntar uma coisa. Você renuncia a algo que você não tem? Eu renuncio o mandato de presidente da República. Estou renunciando agora. Você vai dizer que eu sou louco, porque eu não tenho mandato de presidente da República. O Estado não pode renunciar àquilo que ele não tem. Artigo 150, é vedado instituir impostos. Então, como ele vai renunciar a algo que ele não tem? Então, não é renúncia fiscal. Renúncia fiscal é isenção. Depois vou explicar o porquê. E aí, tem contador, teimoso, cabeçudo, que diz o seguinte, mas lá no Código Tributário Nacional, e tem advogado também que eu já vi falando isso, eu fico tão triste. Lá no Código Tributário Nacional, fala o seguinte, artigo 14, está pequena a letra aí, o disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas. Então, o Código Tributário Nacional dá 3 requisitos para ter imunidade. Não distribuir lucro, aplicar o dinheiro todo no país e manter escrituração contábil. Aí eu conto até 10. Alguém aqui assiste o desenho dos Simpsons? Simpsons. Alguém assistiu? Só você assiste Simpsons? Já viu alguma vez, uma vez na vida, Simpson? Tá. Quando o Bart faz uma arte, o que o Homer faz? É o que eu quero fazer com o contador, que me mostra o artigo 14. Porque daí, gente, eu tenho vontade de perguntar para ele, você sabe ler? Porque se você souber ler, está escrito, o disposto na linha C do inciso 4º do artigo 9º. Olha lá em cima, artigo 9º, é vedado aos estados, Distrito Federal e município, a linha C, inciso 4º. Inciso 4º, cobrar impostos sobre a linha C, o patrimônio, a renda, os serviços dos partidos políticos, fundações, entidades sindicais, instituições de educação e de assistência social. Onde é que está a igreja aqui? Igreja é o B, ali em cima. B, templo de qualquer culto. O artigo 14 fala em a linha C. Não fala em linha B. Tchê. Realmente, entidades sociais, ONGs, elas precisam cumprir requisitos. Elas precisam comprovar que elas estão fazendo assistência social. Porque senão eu sou malandro, eu vou lá, monto uma ONG e não faço assistência social, não ajudo o pobre e ganho imunidade. Eu tenho que provar que eu estou ajudando o pobre. Eu tenho que provar que eu estou prestando educação. Igreja tem que provar que é igreja. Vocês não concordam comigo? Com o contador que diz isso, que diz esse artigo aqui, não sabe ler, né? Não é verdade, gente? E assim, eu vejo em redes sociais, eu vejo em blog, põe no Google, gente, o que tem de contador dizendo que tem que cumprir esses 3 requisitos.
não é brincadeira. Então, como eu disse para vocês, não existe requisitos para a igreja ser imune. Mas existe um outro instituto em direito tributário chamado isenção. E a isenção tributária, ela é um benefício, ela é um favor fiscal. Quando é que a isenção é concedida? Nos casos que a igreja não é imune, porque a isenção é muito menor, então não faz sentido a prefeitura isentar a igreja de IPTU, porque eu já sou imune. Agora, faz sentido a prefeitura isentar a igreja da taxa de iluminação pública, se ela quiser. Então, a prefeitura, o município, isenta, muitas vezes, uma igreja, porque a igreja desempenha um papel social importante para a comunidade, faz trabalhos, desempenha tarefas que o município devia desempenhar e ele não consegue. Então, qual a contrapartida? O município diz, não, eu vou isentar as igrejas, porque elas fazem um trabalho muito bacana na cidade, além do espiritual. E aí isenta a igreja da iluminação pública. Só que isso é um favor, é uma renúncia fiscal. Porque ela tem o direito de cobrar. Porque na taxa de iluminação pública, a igreja entra na regra matriz. Aí o que ela faz? Ela isenta. Tu continua na regra matriz, só que tu está isentado, tu não precisa pagar por um período. Revogou essa lei, volta a pagar. Então, eu sei que as pessoas geralmente chamam imunidade de isenção. Não, gente. Isenção é algo bem menor. Isenção é um favor. Vou te isentar aí, quebrar teu galho. Entendeu? Imunidade não. Imunidade é uma ordem constitucional. E aí, entendido esse conceito de isenção e imunidade, e nós temos várias espécies de imunidade, inclusive tem a imunidade de isenção, a isenção do ICMS. Aí você, peraí, ICMS é um imposto. Vocês conhecem Jabuticaba? Quem conhece Jabuticaba? Vocês sabiam que Jabuticaba só tem no Brasil? E o que eu vou falar agora só tem no Brasil também. Existe a tributação por fora. Ou seja, o que é isso? Substituição tributária. O contribuinte é a concessionária de energia elétrica, mas existe uma permissão para repassar o pagamento ao consumidor. A igreja não é a contribuinte, ela só paga. Contribuinte é a concessionária. ISS, lá no Rio Grande do Sul, ISSQN. Vem um pedreiro aqui, faz uma obra, emite a nota fiscal e vem o DARF do ISSQN para o pastor Cleito pagar. Eu sou imune, o pastor Cleito não, é imune. Esse ISS quem tem que pagar é o pedreiro, mas por uma regra municipal de substituição tributária, e pode repassar para o senhor. Paga e vamos comer uma picanha que a gente ganha mais. Mas existe a isenção desse pagamento também, muitas vezes concedido pelo Estado. Tá? E aí, existem várias situações de imunidade tributária. O templo não paga IPTU. O escritório do templo não paga IPTU. O escritório pode ser lá no centro de Fortaleza. Só tem uma mesa lá. E uma secretária. Paga IPTU? Não paga. Porque aquele escritório que está lá, ele faz a gestão da igreja. Para quê? Para que a igreja possa propagar o evangelho. Então, aquele escritório que está lá, está ligado com a finalidade essencial da igreja, que é, no caso da igreja cristã, propagar o evangelho. O que eu estou falando aqui é tudo pacífico na jurisprudência. Não estou inventando nada. IPTU, igreja como locadora. Também não paga. Se o dinheiro que está sendo... Duas coisas. Primeiro, se o dinheiro fruto dessa locação
está sendo investido na obra, está sendo investido diretamente na igreja, para propagar o evangelho. Esse o contrato de locação que a igreja tem com a padaria, quem paga o IPTU é a igreja. Porque se no contrato colocou que quem paga a padaria, acabou. A padaria vai ter que pagar o IPTU, entendeu? Igreja como locatária. O templo é alugado. Não paga IPTU. Ah, mas você me disse que o sujeito passivo no fato gerador de propriedade territorial urbana é o proprietário. E se a igreja é locatária, a igreja não é a proprietária. Bom, no IPTU, quem paga o IPTU é o proprietário ou quem exerce a posse direta. E em um contrato de locação, quem exerce a posse direta é o locatário. Se no contrato de aluguel estiver previsto que o IPTU quem vai pagar é o locatário, e se naquele local acontece um fenômeno religioso, não tem IPTU, porque é imune. Agora, se o contrato de locação estiver dizendo que quem paga é o proprietário, e o proprietário é o João, aí paga o IPTU. Vocês estão entendendo? Existe uma proteção. Não tem como o imposto entrar no fenômeno religioso. Se acontece ali a crença, a fé, não entra. Não entra. Não importa se a igreja é locatária. E é difícil uma prefeitura aceitar isso, daí a gente tem que brigar com a prefeitura. ITBI. Quem é que sabe o que é ITBI? Hã? Fale alto, não ouvi. Isso. Igreja de Parquelândia quer comprar um terrenão. Qual é que é o bairro nobre aqui de Fortaleza? Não tem. Bairro nobre. Bairro dos ricaços. Como? Tá. Aí o pastor Cleito quer comprar um terrenão lá. Aí, quando você vai comprar, você vai fazer a escritura pública, e o passo é ir lá na prefeitura para emitir a DARF, a guia do ITBI. Aí chega lá, você diz, é uma igreja, e o cara olha para ti, vai comprar um terreno lá na Barra para fazer uma igreja? É conversa fiada, tu vai comprar o terreno para botar a tua casa lá. E não te dá a imunidade. Quem tem que provar o destino do patrimônio é o município, não é você. Você vai lá, vai comprar o terreno, está dizendo que é igreja, e a igreja é. O município, depois que entra com o processo, tira um monte de foto e mostra o pastor Cleito numa rede, na frente do casarão que ele construiu. Aí, devolve, paga o IPTU atrasado. Entendeu, gente? Quem tem que provar, a má-fé tem que ser provada, a boa-fé se presume. Essa é a regra do direito brasileiro. A gente está invertendo as coisas, a gente tem que provar que nós estamos de boa-fé. Não. A boa-fé se presume. O Estado que prove que eu estou de má-fé. Decisões remançosas dos tribunais, inclusive nós tivemos um caso agora de uma igreja que comprou, quantos apartamentos, Jean? 127 apartamentos, e aí foi lá pedir imunidade do ITBI, e o cara olhou para a cara dele, apartamento, 127, vai fazer 127 igrejas em apartamentos, não deu o ITBI. Eu entrei com processo de justiça, o juiz olhou para a minha cara e não me deu o ITBI. Recorri, 3-0, em 2 meses o tribunal reverteu tudo e disse, prove que esses 127 apartamentos não serão usados para o destino religioso. O que vai ser feito com esses 127 apartamentos? A igreja vai alugar os 127 apartamentos por R$10.000 cada um, por mês, vai dar uma bolada de dinheiro e vai fazer o quê? Missões na África. Construir mais igrejas, contratar mais, formar mais pastores. Isso será que tem a ver com fé e com crença? O que vocês acham? Tem ou não tem a ver?
Então, por que a igreja não pode comprar 127 apartamentos? Por que a igreja não pode ter imunidade? Se a igreja vai pegar os milhões que vai dar por mês de aluguel e investir em mais igrejas e em dinheiro para missionários na África, na janela 1040. E é isso que essa igreja vai fazer, porque ela é uma igreja séria. E se ela não fizer isso, a prefeitura de Porto Alegre que comprove. Entre com uma ação cobrando o ITBI de volta. Vocês estão vendo a importância e a sensibilidade do nosso constituinte originário quando criou a imunidade tributária? Ele pensou nessas hipóteses. E eu preciso que vocês entendam isso. A imunidade tributária é a grande cereja do bolo brasileiro chamado, do lindo bolo brasileiro chamado laicidade. E por fim o IPVA. Igreja paga IPVA? O que é IPVA? Imposto do veículo. Igreja paga? Se esse veículo está sendo usado para objetivos religiosos, não. Visita a visita a hospitais, visita a membros, aconselhamentos, etc, etc, etc. Só tem que fazer uma declaração dizendo que o veículo está sendo usado para este fim. Imunidade ofende o Estado laico? Não. A imunidade garante o Estado laico. E assim, se de tudo que nós falamos aqui, vocês aprenderem que a imunidade é fundamental para a nossa crença, eu estou feliz. A imunidade é que garante que a igreja de 30 membros funcione. Existe milhares de igrejas de 30 membros e poucas igrejas de 3.000 membros. Não esqueça disso e passe, por favor, isso adiante. Vamos ver se funciona aqui. Meu muito obrigado. Eu gostaria que o Jean viesse aqui na frente um pouquinho. E eu e o Jean queremos agradecer de forma muito honrosa o convite que foi nos dado pelo pastor Clayton, que é um servo, um homem de Deus que nós conhecemos não faz muito tempo, conhecemos no final do ano passado, e que Deus já tem usado aí grandemente para abençoar a minha vida, a vida da minha família, a vida do Jean, da família do Jean, e a vida de muitas igrejas, de centenas, e se isso aqui for para a internet, de milhares de igrejas. As igrejas precisam saber os seus direitos. E o pastor Cleiton é um homem de visão, um homem que está investindo nisso, de coração aberto. Nosso muito obrigado. Vou passar para o Jean aqui para falar umas palavrinhas também. É isso aí, gente. Nós estamos muito felizes e agradecidos pela oportunidade. Esse trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que vem, obviamente, fruto de pesquisa na academia, mas muito além disso, é fruto da nossa militância diária como advogados, né? Então, viver a vocação é viver esse dia a dia, hoje com essas 3.000 igrejas para quem nós temos a honra de deitar água nas mãos e servir, para que possam também ter a sua proteção, né? Então, ali nós temos alguns dados sobre a nossa equipe, né? Nossa equipe de direito religioso é formada pelo Dr. Wharton Hertz, que é o nosso head de direito religioso, que atualmente está fazendo um estágio nos Estados Unidos, Dr. Paulo Júnior, Dr. Eber Marcelo Binchen, e ele é primo da Gisele mesmo, Binchen, aquela,
no caso, e a doutora Helenir Chaves, que é a nossa consultora também. Estamos sempre à disposição dos irmãos. Aí estão as nossas vários perfis de rede social, no Facebook e no Instagram, e faltou ainda o nosso canal no YouTube, tá? Que é o Direito Religioso, onde nós também estamos cada vez mais aí tentando conversar. E a nossa vida prática, nosso segundo passo é a implantação da consultoria jurídica, que faz parte, então, do programa que nós desenvolvemos, o programa Igreja Protegida. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso programa de trabalho, de consultoria, fala conosco, deixa o seu e-mail, seus contatos, e vamos espalhando aí um pouquinho mais da proteção à igreja. Pastor Cleiton, passando a palavra ao senhor, novamente agradecendo a paciência de todos os irmãos. Tem sorteio de livro ainda, pessoal, não fujam. Vamos que vamos. E eu só vou pedir para o senhor dar uma palavra de oração também, para nós encerrarmos aqui, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta semana maravilhosa que nós podemos aprender do Senhor. Nos equipar, ó Deus, para proteger a tua igreja, para guardar o teu povo debaixo da tua bênção. Em nome do Senhor nós agradecemos. Amém.